Boa noite a todos. Vou aqui convidar os convidados de hoje. Boa noite. Oi, Daiane, tudo bem? Aguardar entrar a Célia, terapeuta Célia, terapeuta Gerson, que hoje é o nosso convidado. Terapia Cast. Só um instante, por favor. Ó, o Gerson está entrando. Gerson, tá conseguindo ver o convite aí? Clica nesses dois homenzinhos que estão mais em cima. Clica neles, que você vai pedir para entrar. Isso. Ó, alguém entrou. Tá Opa, com a tela virada. É o Gerson. sim. Já vou virar aqui. Deixa eu Sim, ver se eu acho um botãozinho virar aqui. isso. Essas duas setinhas, uma pro lado, uma pro outro, que vai virar. Perto da câmera. É. Aí virou. Muito bom. Boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Eliane. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aguardando aqui a terapeuta Célia entrar. Boa noite a todos que estão chegando. Só um instante para a terapeuta Célia entrar. A Lorena, boa noite, paz do Senhor. Eunice, boa noite. A Célia deve estar com algum problema que ela não entrou ainda. Célia, clica nos dois. Se você estiver me ouvindo, clica nos dois bonequinhos. Ah, a Célia está tentando entrar aqui. Boa noite. Isso. Vamos aceitar aqui a terapeuta Célia. Oi, Ana, boa noite. Ah, entrou. Oi, Boa noite, Célia. deu certo! Deu certo. Boa noite a todos que estão entrando agora. Hoje é o Terapia Cast, terapia na vida real. Nós vamos iniciar ele com a nossa respiração. Gerson, a gente sempre faz a respiração aqui para poder relaxar, né? Liberar toda essa adrenalina que a gente guarda aí durante o dia. Então, agora nesse momento, vamos fazer essa respiração que é muito importante. Então, feche seus olhos, puxa o ar bem fundo e vai soltar bem devagar pela boca, soprando, igual tá soprando uma vela, um balão. Inspira, expira. Aqui não é palco, aqui é um espaço seguro. Mais uma vez. E a nossa frase de hoje é: curar não é esquecer, é parar de reagir ao que já passou. Então, nós não temos amnésia, né? Não vai esquecer, mas aquilo que passou não vai doer mais na gente. Isso é a cura. E a terapia é um dos caminhos para você se curar de todo esse passado, de toda essa dor, de todo o trauma que em algum momento você viveu. Só por não ter curado, tá vivendo ele até hoje, revivendo e revivendo essa dor. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria.
Hoje aqui no Terapia Cast, eu sou a Ariane Moura, juntamente com a terapeuta Célia Maria, também sou terapeuta e psicanalista. Nós apresentamos aqui, iniciamos em janeiro, veja bem, já vai para 6 meses de Terapia Cast. Isso é Graças. maravilhoso. Deus vem nos abençoando, trazendo os profissionais aqui, contando a sua história, impactando o mundo. Em algum lugar a nossa história está chegando, está podendo salvar e transformar a vida de alguém. E isso não tem preço. Então, Terapia Cast é isso, né? Ele tem o propósito de levar para você, para alguém que está ouvindo hoje aqui, ou fica gravado, que vai ouvir depois, né? Esse lugar de consciência, de encontro, de não é certo, é errado, é uma terapia na vida real. Então, que é sem julgamento, é um espaço de escuta, de acolhimento da dor da pessoa que está aqui, da sua dor que está nos ouvindo hoje. Então, se em algum momento você se conectar com a história, interage aqui, escreva ou manda no direct depois, né, perguntando para o convidado que esteve, ou para mim, ou para a Célia. Não fique com vergonha, não fique com medo. Olha, eu queria saber mais sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esse sintoma. Fique à vontade para poder estar, né, dirigindo até nós, e a gente está aqui como instrumento, né, de transformação na vida das pessoas. Então, Terapia Cast está aqui com esse propósito. Ele existe para levar a terapia na sua vida. Né? E são histórias reais. Todos que estamos aqui somos profissionais da área da saúde. Então, Terapia Cast é para todo mundo. É para aquela pessoa sobrecarregada, para aquela pessoa que pensa que vai dar conta de tudo sozinha, para aquela pessoa que se sente sozinha no mundo. Ela está no meio de todo mundo e se sente sozinha, né? É para aquela pessoa que sente medo, culpa, vergonha, que está se sentindo perdida. O que é que eu faço agora? Então, Terapia Cast é para todo mundo, né? Precisa de ajuda em algum momento. Então é isso, a gente não vai trazer respostas prontas. Aqui a gente traz provocações, perguntas. E às vezes uma pergunta que você esteja evitando, escuta aqui, isso já é o começo da sua transformação. E é isso. Boa noite, Célia. Boa noite, Ariane. Boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos que estão aqui ao vivo. E olha que bênção, 6 meses de terapia, que é terapia na vida real. Como é bom a gente poder estar nesse espaço que dá lugar para você entender, para você compreender sobre a terapia, que não é algo tão assim, tão distante de nós, que ela opera no nosso dia a dia, nas nossas atividades, na nossa história. Então, é um espaço muito bem marcado. E nós crescemos juntos, né, Ariane? Com cada convidado que aqui vem, com cada história que a gente ouve, aprende, cresce junto. E eu creio que quem participa do Terapia Cast também chega a esse ponto de crescimento, de entendimento, que a terapia é para todos nós, é para todos, sem julgamento, e deixar que o nosso convidado hoje, que ele seja acolhido com carinho e que a história dele com certeza irá trazer para nós mais um novo momento de crescimento para nós e para quem estiver ouvindo. Muito bom estar aqui. Que bom. Então, aqui, esse espaço de escuta, porque todo mundo merece ser escutado. Sejam todos bem-vindos aqui. E, Gerson, boa noite. Muito obrigada por você estar aqui, aceitar o nosso convite de prontidão. E eu quero, assim, trazer só uma coisa que eu comentei com a Célia. A gente não combina nada, não comenta nada, tudo flui. Mas eu ainda falei para a Célia, Célia, o Gerson é pastor. E assim, a gente está com um consecutivo de 3, foi a pastora Rosana, a pastora, né, Analice, e agora o pastor Gerson. Então, assim, é muita bênção. Bênção. Não existe coincidência, né? Então, assim, é um momento de muita bênção aqui para nós, né? São profissionais da saúde e também
pastores. Sejam bem-vindos, Gerson, aqui. Fique à vontade para, né, se apresentar e contar um pouco da sua história e como a terapia pode te ajudar. Eu não estou escutando. Não existem tristezas, enfermidades também, pois o consolo perfeito o mundo mesmo não tem. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo que o amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Oh, Que coisa mais maravilhosa que é a gente servir a Deus. Adorar a Deus não tem preço. É muito bom adorar a Deus. Então, dentro do que a doutora Ariane já começou a falar, a gente pode, assim, continuar dizendo o seguinte: Deus, Ele tem os seus meios para trabalhar. E me lembro que no dia que ela me fez o convite, seria para a semana seguinte, e eu pedi a ela que adiasse por mais uma semana. E aí aconteceu de ter outros convidados nas 2 semanas seguintes. E aí ficou para hoje. E aí eu não posso deixar aqui de, primeiramente, dar essa saudação à doutora Ariane Moura, à doutora Célia Maria, e dizer para vocês uma coisa: todo terapeuta TRG, ele tem um desejo de conhecer pessoalmente o nosso mestre, que é o professor Jair Soares. Eu tenho também o desejo de conhecer pessoalmente a doutora Ariane Moura e também a doutora Célia Maria. Amém? Bom, é muito bom a gente ter essa alegria, assim, porque eu conheço vocês só pela tela, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre como que eu conheci a doutora Ariane Moura. E a Célia, né? Carinhosamente, como a doutora Ariane a chama, a Célia, eu conheço somente assim, não tivemos ainda um contato. Esse é o primeiro momento, mas parece que a gente já se conhece há anos, porque a terapia, ela nos conecta com as pessoas. E Deus, ele tem os seus meios para trabalhar, e é bênção que vem para a nossa vida. Para mim iniciar aqui, eu quero deixar uma frase aqui de reflexão, que é o seguinte: deixemos o comodismo. Por que deixar o comodismo? Porque Deus, ele sempre chama quem está trabalhando. Geralmente Deus chama aquele que está trabalhando. A pessoa está trabalhando e Deus chama ele para ampliar esse trabalho. Às vezes muda o trabalho para outra coisa, mas a prova é que Deus ele não gosta de pessoa preguiçosa. Então, essa é a frase que eu deixo aqui de reflexão. Deixemos o comodismo, porque Deus sempre chama quem está trabalhando. Com base em quê? Base bíblica. Veja bem, Isaac, ele seguiu o exemplo do seu pai Abraão. Abraão era um homem que cavava poços. E aí, um certo dia, Isaac, ele foi então desenterrar os poços que os inimigos tinham entupido. Isaac era um cavador de poços. Se a gente lê em Gênesis, capítulo 26, versículo 25, nos relata ali a palavra de Deus que o Isaac, ele edifica um altar, ele constrói uma tenda e ele cava um poço, dentre muitos outros poços. Por que não dizer também sobre Moisés? Moisés era um príncipe formado, altamente formado, como um príncipe no Egito. Mas quando Deus quis chamar ele levou ele para o deserto. E lá no deserto, 40 anos cuidando de ovelha, das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus o chamou para ser o libertador do povo que estava cativo ali no Egito. Por que não dizer também sobre um outro profeta do Antigo Testamento, Eliseu?
Eliseu, ele trabalhava no campo também. Vejam que eram pessoas trabalhadoras do campo. O Eliseu, diz a Bíblia, que ele estava lá no campo trabalhando e ele trabalhava com bois. E eu sei o que é isso, porque na minha infância eu também trabalhava com bois, com o meu pai, sempre a gente lidava, né, no dia a dia, tudo que ia fazer era com os bois. E aí, o interessante é que lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 19, nos diz a Bíblia que Eliseu ele estava atrás da 12ª juntas de boi. E estando lá, segurando um arado, arando terra, o profeta Elias ele vem e pega a sua capa e joga sobre Eliseu. Eliseu corre atrás de Elias e diz, espera, deixa eu despedir dos meus pais e aí eu vou te seguir. Ele matou os bois, ele pegou o arado, a madeira do arado, queimou, fez um churrasco, chamou o povo, dividiu aquela carne ali, fez aquele churrasquinho e ele seguiu o profeta Elias. Ou seja, homens trabalhadores. Se a gente for para o Novo Testamento, nós vemos que os homens que Jesus chamou também eram homens trabalhadores. Pelo menos 4 eram pescadores. Aí eu não entendo. Pesca não é o meu forte, mas eu sei que é uma coisa muito trabalhosa, eu sei que é muito difícil pescar, e a Bíblia nos mostra isso. Quando Jesus chamou esses homens que estavam pescando, André, Tiago, João e Pedro. Jesus chamou esses homens pescadores e disse assim, olha, vinde a mim, me segue que vocês vão ser pescadores de almas, pescadores de homens. E trabalhar na obra de Deus é difícil, não é fácil, é espinhoso, mas é maravilhoso. Bom, eu já estava aqui esquecendo, eu ia falar do violão, né? Daqui a pouco eu falo sobre o violão. Quando eu for falar sobre o violão, eu vou mostrar um desenho aqui, né? E aí vou adentrar aqui ao tema que a gente vai falar, discorrer sobre ele. Eu gosto de algumas frases. E aí, a minha história, antes de eu conhecer a TRG, eu tive também coisas na minha vida que aconteceram. Por exemplo, eu dos 14 aos 22 anos, eu ainda muito jovem, eu fui muito viciado na bebida. Então, eu tive o vício da bebida, bebia, era viciado. Dos 14 aos 22, fui viciado na bebida. E Jesus me libertou. Com 22 anos para 23 anos, o Senhor me chamou, transformou a minha vida. Quando eu estava com mais ou menos uns 30 anos, lá na década de 90 já, tem uma frase que eu nunca me esqueci, que é o seguinte, um homem, guarde esse nome aí, chamado Jorge. Esse homem, pastor de uma igreja, onde eu estava congregando, ele falou uma frase para mim, que me impactou. Ele disse assim, eu vi o seu trabalho antes mesmo que você chegasse aqui. Aquilo me chamou a atenção, porque a gente sabe que Deus, Ele está vendo. Deus, Ele vai nos recompensar por tudo aquilo que a gente faz. Mas tem momentos que a gente parece que os homens não estão vendo, parece que as pessoas não estão vendo. E aí, quando aquele pastor falou isso comigo, me chamou a atenção. Eu disse, bom, então eu não era dessa igreja, eu ainda estava em outro lugar, em outra igreja, e esse pastor já me conhecia, já viu o meu trabalho, e isso me impactou. Então, ele me chamou naquele momento, uma documentação, para me consagrar evangelista. E aí, passaram-se 23 anos. Eu conheci, né, no decorrer da minha vida, eu conheci um outro pastor, onde eu congrego agora, meu pastor presidente, também chamado Jorge. Olha que são duas pessoas com o mesmo nome. Parece que é coincidência, mas não é. E esse pastor Jorge, ele tem uma frase que ele fala muito, é o seguinte, quem não tem gratidão não tem caráter. E eu sou muito grato a Deus pela minha vida na presença de Deus, pela vida da minha família, pelos meus familiares, e pela minha esposa e os nossos filhos, um casal de filho maravilhoso, porque família é o bem maior que a gente tem. Graças a Deus que eu sou, assim, muito amado pela minha família. Eles me toleram, porque não é fácil, muitas vezes, tolerar as falhas do ser humano. E sou um ser humano. A doutora Ariane falou aí, né, que é pastor. Sim, eu fui consagrado pastor por esse pastor Jorge, que tem essa frase fantástica que ele sempre fala ela para a gente
E é muito bom repetir, né? Quem não tem gratidão, não tem caráter. E aí, esse pastor, então, ele um dia, numa reunião, assim, ele me chamou e falou assim, eu vou te levar você para consagrar pastor. Eu fiquei surpreso e ele disse, eu tenho visto seu trabalho e Deus falou comigo. Então, é bom trabalhar, sabe? Porque quem está trabalhando, Deus vai dar a recompensa. Seja aqui na terra, seja depois no porvir. Muito bem. E aí, nós então chegamos no momento aqui, no desfecho que eu preciso adentrar, sobre a TRG. Eu tive muito sofrimento na minha vida, mesmo eu tendo me convertido no Evangelho aos 22 anos, mas eu passei por muitas aflições, muitas dores emocionais, que hoje eu posso falar com toda certeza que eu desconhecia. Porque é muito comum, e eu falo isso abertamente com as pessoas que eu atendo, com os clientes, com pessoas evangélicas, com pessoas descrentes, eu falo isso abertamente, que nós, cristãos, e por que não dizer, né, nós crentes, sofremos muito com uma coisa. As dores emocionais, nós carregamos essas dores emocionais, independente de ter fé, não ter religião ou não ter, a pessoa muitas vezes ele carrega dores emocionais. E onde estão essas dores emocionais? Na alma. Porque o ser humano, para nós que cremos em Deus, para nós que cremos na Bíblia, o ser humano, ele é três em um. Ele é corpo, alma e espírito. Mas o ser humano sofre, chora, se angustia, derrama lágrimas. Eu posso falar isso porque eu chorava muito, eu era muito, tinha muito sofrimento, era muito ansioso, muito desequilibrado emocionalmente. Mas onde que estava essa dor? Na minha alma. E como que eu descobri isso? Através da terapia. Antes, eu pensava o seguinte, toda essa dor, essa angústia, esse sofrimento, essa choradeira que eu tenho, é do campo espiritual. Mas não era, porque veja bem, desde que eu entreguei minha vida para Cristo, ele me libertou do pecado. Então eu vivo uma vida plena de comunhão com Deus. E eu não era pior do que, né, eu não sou hoje melhor do que eu era há anos atrás. Não. Por todo o meu tempo de vida, da minha caminhada com Cristo na minha vida, eu mantive uma comunhão com Deus e não vejo nada que desabonasse a minha conduta. Porém, eu tinha uma dor, uma aflição, uma angústia muito grande que estava na minha alma e eu achava que era do campo espiritual. E aí, olha o sofrimento. A pessoa vai orar, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai fazer campanha, vai pedir oração um e outro e vai ficar sofrendo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque não é espiritual. Bom, e remédio? Ah, tomar, né, um paracetamol, será que vai resolver? Não vai. E no médico, vai lá, prescreve medicação, tudo bem, a pessoa toma medicação, dependendo, ele acalma, mas não é da parte física, não é da parte física, então não é espiritual, e não é física, é o quê? É da alma. As dores emocionais estão na alma. A alma é o centro das emoções. E aí eu sofri longas datas. Tem uma coisa que até já falei para os meus clientes, às vezes eu falo, olha, eu vou fazer um vídeo, quero fazer um vídeo falando sobre isso aqui, olha, aposentadoria. Aposentei violência. Antes eu chorava horrores, todo culto. Sabe o que é uma pessoa ir para o culto e chorar tanto, de torcer o lenço? Era assim a minha vida. Era uma dor, era um sofrimento incalculável, uma angústia profunda. E eu pensava, gente, eu não tenho depressão. Isso não é depressão? O que é isso? O que era isso? Sofrimento da alma, né? E aí, hoje em dia eu choro quando, assim, naqueles momentos maravilhosos que a gente conhece a Deus, a gente sabe que tão bom que é sorrir, também é chorar na presença de Deus. Quebrantamento, isso é bíblico. E a coisa mais gostosa que tem é um quebrantamento, quando a pessoa se derrama na presença de Deus e chora. Isso é maravilhoso. Mas só que esse choro é um choro de alegria. É lágrima de alegria.
E a gente enxuga no paletó, na gravata, no lenço, usa também, mas é só naqueles momentos ali, passou e acabou. Não é uma emoção, não é uma dor emocional, não. É uma certeza, é uma convicção, é algo que é um fogo ardente na alma também, mas é algo espiritual. Não é uma dor, não é uma tristeza. E aí, como que eu conheci a TRG? Eu mexendo na internet, né, no período da pandemia e tal, e eu a acessei e achei aqueles vídeos do professor Jair Soares, fui lá, eu gostei e fiz o mini curso, inclusive eu tenho uma irmã que ela já fez 2 vezes, não sei se está fazendo essa semana novamente, tanto que ela gosta. E aí eu fiz o mini curso, gostei, comprei o curso, e aí tem aquela frase impactante que mexeu comigo também, quando ele diz o seguinte: eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Então, já que eu, puxa vida, se ele está falando isso, que ele quer ver o que vai acontecer se ele não desistir, então eu posso fazer isso também. Eu quero ver o que vai acontecer comigo se eu não desistir. E olha que eu não desisti, eu fui, e graças a Deus que a minha vida teve uma mudança muito grande. Então, deixa eu acelerar aqui, né? Conheci, então, quando eu terminei o curso, dentro da plataforma de estudo, eu acessei lá na lista lá dos nomes, eu fui, não conheço ninguém, então, aleatoriamente, eu clico no nome lá e está escrito lá, Ariane Moura. E aí, doutora Ariane Moura, né, me aceitou lá o meu pedido e marcou a primeira sessão, e aí tem uma frase também, eu gosto muito das frases, tem uma frase que a doutora Ariane Moura falou para mim, no início, no primeiro encontro, assim, na primeira sessão, que me chamou muita atenção, porque veja bem, é, quando ela ligou a câmera, que me chamou, que eu fui pela primeira vez, hoje a gente fica assim nervoso. Eu respirei várias vezes antes de começar, antes do momento que ela fez aqui a respiração aqui conosco, mas para me acalmar, porque eu estava assim, muito feliz, muito alegre, né? Mas aí, naquele dia, eu estava com o coração mais acelerado ainda, né? E aí, quando ela conversou comigo, a primeira coisa que ela falou, com essa voz bonita que vocês têm, esse sotaque goiano, né? Diferente do nosso aqui, nós aqui somos uma mistura de capixaba com mineiro, a gente fala muito uai, temos que falar muito trem, e vocês falam essa voz assim, apertada assim. Então, quando ela falou boa noite, seu Gerson, que família esquizoide bonita é a sua. Para quem não sabe, daqui a pouco eu explico. O esquizoide não é uma doença, tá? Fiquem tranquilo quem está assistindo aí. Então, quando ela falou isso, porque na foto perfil estava minha família, meus filhos, minha esposa comigo naquela foto. E quando ela falou isso, que família esquizoide bonita a sua, eu disse, não, eu não me acho esquizoide, não. A minha esposa, sim, muito esquizoide, meus filhos também, mas eu não me acho, não. E aí, ela fez a perguntinha básica para mim, ela disse assim, mas, peraí, o senhor me escreveu aqui na anamnese, o senhor disse que o senhor trabalha na escola, que o senhor é professor, trabalha com criança autista, que o senhor toca violão, que o senhor canta com as crianças. Eu disse, sim. Então, não tem um professor que não seja criativo. O senhor é criativo. O senhor tem essa criatividade. Aí eu falei, pensando por esse lado, realmente, né? Eu tenho mesmo. Aí começou a vir aqueles pensamentos. Lá eu faço assim, eu brinco com a criança, toco isso, as crianças gostam de mim e tal. Beleza, eu tenho então um pouco de esquizoidia. Hoje, minha testa está ficando maior, né? Porque o cabelo vai sumindo, mas eu ainda tinha bastante cabelo naquele tempo, né, doutora Aline? E aí, então o esquizoide é isso, é aquela pessoa que geralmente tem uma testa alongada, né? Tem uma testa maiorzinha, e são pessoas, agora colocando a mão na testa aí, né? E são pessoas, então, que têm criatividade. Aí, eu ainda não estava bem convicto, ela disse o seguinte, peraí, o senhor não disse que... Aí eu vou mostrar aqui, então, a figura que eu fiz aqui, olha. Uma figurinha aqui, ela vai, talvez, até se lembrar. Deixa eu aproximar aqui, tá dando para ver direitinho? Mais para cima para poder ver. Mais no rumo da câmera. Você tá vendo, Célia? Eu não tô conseguindo ver. Não. Tem que mostrar no rumo da câmera do celular. Mais alto? Aí.
Ah, sim. Vou afastar um pouquinho, né? Sim, se afasta mais um pouquinho. É o braço de um violão, Gerson? É o Isso violão. é um violão, aí tem até uma data aí, 1970, 1979, olha aí. Tá vendo? 1979. Nossa! E, bom, isso é um violão. Na verdade, não era bem assim, não. Era para ser mais ou menos. Ele era mais para isso aqui, quer ver? Olha, era mais para isso aqui. Deu uma aperfeiçoada. Era mais para isso aqui. Mas por que isso? Veja bem, aqui eu conto a minha história, então, que a doutora Ariane, ela ficou sabendo, porque eu havia relatado na anamnese. 1979, eu tinha aí 10 anos de idade e eu fiz o meu primeiro, eu construí o meu primeiro violão, minha primeira. E aí ela me lançou essa pergunta. Peraí, o senhor não disse, não relatou aqui que o senhor construiu quando era criança ainda o seu primeiro instrumento musical? Seu primeiro violão? Eu disse, sim. Então, isso é uma criatividade e a música está dentro do senhor. A música está aí na sua vida. Você cresceu, mas a música cresceu junto. Esse desejo por instrumento, por tocar, por cantar. E aí, eu concluo aqui dizendo o seguinte, olha, violão, por exemplo. Eu nunca fui numa aula, nunca fiz aulas de música, de violão, mas eu aprendi um pouco básico para mim, né? Para mim tocar, faço os trabalhos evangelísticos pelas ruas, e esse violão muito bom, muito macio, muito bom, eu ganhei ele porque Deus tocou no coração de uma pessoa muito bacana, um amigo meu, muito chegado, nosso, cara muito bacana, e me doou, me deu esse violão. Eu tenho um outro, mais fraquinho, que eu faço trabalhos com ele também. Então eu já estou aqui mesclando aqui. Olha, aqui tem também algo aqui que eu fiz, que eu vou ter um projeto que a gente trabalha na comunidade, né? E eu faço parte representando a Secretaria de Educação do nosso município. Então, o que eu faço? Eu levo o violão, esse aqui e o outro, mais fraquinho, coloco isso aqui em cima de uma mesa, assim, e vai os grupos também, né? As outras secretarias que levam também o povo, e ali a gente faz um trabalho onde está escrito, você quer tocar violão? Eu posso te ensinar. E ali a gente ensina algumas notas musicais, o básico, né? É um trabalho que a gente faz voluntariamente. E além desse, eu faço trabalho evangelístico, eu vou para a rua também, com folheto, e canto, e toco violão e canto. Bom, e onde que a terapia entra nisso? Eu já comecei falando o seguinte, eu sofria muito com muitas dores emocionais. Timidez, uma timidez profunda. E a gente sabe que a interação com as pessoas ajuda muito. Por exemplo, quando eu fiz a minha primeira faculdade de pedagogia, eu estudei com muitas mulheres. Então, o envolvimento ali na sala de aula com muitas mulheres, até a formatura, isso me ajudou muito para diminuir aquela tensão que eu tinha e eu melhorei, mas não resolveu. Envolvimento na igreja é excelente. Depois que eu estou envolvido com os trabalhos de igreja, eu melhorei muito. Né? A timidez diminuiu, sim, mas não resolveu. E o que resolveu, então? Terapia. Por quê? Quem é muito tímido sofre demais com isso. E tem como resolver a terapia, através da terapia? Sim, a timidez é uma dor terrível na alma que precisa ser resolvida com a terapia. Bom, aí a doutora Ariane falando sobre isso aí comigo e me atendendo, e graças a Deus eu consegui resolver as dores emocionais, né? Todas as dores que eu tinha. E aí, no final, a outra frase que a doutora Ariane falou também, já estou encerrando aqui, quando ela me atendeu. Foi a outra frase para fechar no dia que ela me deu alta, né? No dia que ela me deu alta, ela disse, seu Gerson, hoje o senhor está de alta e agora eu vou falar uma coisa para o senhor, hein? Agora o senhor está bonito, hein? O senhor renovou uns 20 anos da sua vida, porque quando você chegou aqui, o senhor chegou assim, ó, todo capenga. E foi essa palavra mesmo que ela falou. O senhor chegou todo capenga, mas agora não, agora o senhor renovou, o senhor está bonitão, hein? O senhor voltou uns 20 anos da sua vida. Se der tempo, eu falo outras frases depois no final, né? No dia seguinte, que eu havia terminado a terapia com ela, com a doutora Ariane, o que a gente poderia chamar lá
dentro da plataforma de estudo de um estágio, né? E aí, no dia seguinte, eu chego no trabalho, no local de trabalho, e um colega meu de trabalho, eu falei para ele assim, rapaz, ontem eu recebi alta. A terapeuta que me atende me deu alta ontem e ela falou, aí falei isso que ela havia falado, e aí eu falei, olha, e você sabe que cara, hoje eu estou muito melhor, eu estou me sentindo muito melhor mesmo. Aí que caiu a ficha que, e foram 2 meses de terapias. 15 sessões, mas tinha semana que era 2, 3 sessões. Então, assim, eu estava amando mesmo a terapia. É muito bom, é gostoso, é maravilhoso, né? A terapia liberta a gente. E aí, quando eu falei isso para ele, olha, e ela falou que eu agora que eu renovei uns 20 anos da minha vida, e eu estou me sentindo tão bem, cara, estou enxergando a vida com outro olhar, as coisas agora estão coloridas, não tá, o mundo não está cinza mais para mim. Então, aí tem uma frase dele também, ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, o senhor é melhor do que muitos. E todos viam o seu potencial. Só o Senhor que não via. O que acontece quando a pessoa está na dor, na dor que está na alma, e ele precisa ser liberto dessa dor? Ele não consegue enxergar o seu potencial, a sua capacidade. Quem sabe tem alguém que está assistindo ou que vai assistir essa live e é só ele analisar. Ele tem potencial, ele tem capacidade, ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque a dor emocional é tanta que ele não consegue ver. E eu volto a repetir, eu falo sem medo algum. Sofremos muitas vezes pensando que vamos resolver através de oração. E fica sofrendo. Tá entendendo? É um sofrimento muito grande e não precisa desse sofrimento, porque a dor da alma são emoções, são dores que ainda não foram resolvidas e é resolvido com terapia. Então, eu fiquei livre, tem várias coisas que eu anotei aqui, né? Por exemplo, o que mudou na minha vida, então? Mudou que diminuiu a ansiedade, porque eu era muito ansioso, eu não fazia ideia quanto que eu era ansioso, e aí baixou aquela ansiedade, e a partir daí, já que eu ouvi essa frase daquele moço, eu pensei o seguinte, bom, então se todos veem o meu potencial, só eu que não vejo, por que eu estou cobrando tanto de mim? Essa é uma frase minha, por que eu estou me cobrando tanto, querendo ser perfeito? Eu não preciso ser perfeito. Como diz uma frase que muitas pessoas usam muito falar isso, eu não preciso diminuir para caber. Né? Eu não preciso me diminuir para caber na vida de ninguém. Não é que eu vou ser mal educado, vou ser grosso com as pessoas, mas eu consigo agora falar não. E antes eu não conseguia. Né? Eu consigo agora me posicionar. Acabou a insegurança, acabou a indecisão. Né? Os medos, acabaram. E o choro, eu já falei aqui no início, aposentei o lenço, e diante de tudo isso, a minha vida tomou um novo rumo. Fiquei livre da obrigação de agradar a todos. Essa é uma frase que eu anotei aqui também. Eu não preciso diminuir mais para caber na vida de ninguém. Porque tem muitas pessoas que é o próprio Deus que está tirando da vida da gente. Quando a gente está na dor, naquela angústia, naquele sofrimento emocional, a gente fica lutando e segurando aquela coisa ruim na vida da gente, né? E Deus está querendo tirar da vida da gente. E se a gente analisar o nosso corpo, a gente aprende isso na terapia, que o nosso corpo ele é mapeado, todo mapeado, e as dores emocionais, tudo aquilo que a nossa memória registra, porque ela registra tudo o tempo todo. E eu falo muito isso para as pessoas, presta atenção, por que as pessoas sofrem? Porque a dor, o sofrimento, tudo que é ruim está aqui, num ambiente só. Seja grande ou pequeno, seja coisa grande, coisa pequena, está tudo no mesmo lugar. Imagina uma coisa desse tamanhozinho, pequenininha, que parece insignificante, ela cai ali junto com as coisas grandes, coisas terríveis que o ser humano passou ao longo da vida, e agora essa coisa pequenininha, simples, cai junto ali, então está tudo ali. Por isso que ele vai sofrer. Ele sofre pelas grandes e pelas pequenas também.
E as coisas boas? As coisas boas estão em outro ambiente. Então, quando a gente está muito feliz, muito alegre, a gente vai acessar, a memória vai acessar essas coisas boas, coisas alegres. E nos momentos de dor, de aflição, as coisas ruins, elas... E aí fica muito a disparidade, né? Porque, veja bem, parece que mais coisa ruim do que coisa boa na vida do ser humano. E quando é trabalhado através da terapia, que a TRG é fantástica, e se der tempo eu falo mais um pouquinho aqui sobre o protocolo, né? Que as doutoras conhecem muito bem, quando é trabalhado o protocolo, o que vai acontecer? Tudo aquilo de ruim vai sendo eliminado, e as coisas boas vão aparecendo. Quando pensa que não, a vida da pessoa, toma um novo rumo, a pessoa fica leve, fica feliz. Eu não sei vocês, mas se fosse há anos atrás, para eu estar aqui diante de uma câmera falando para pessoas que não me conhecem, que eu nunca vi, eu já teria suado, olha, e tá sequinho aqui, ó. Tá sequinho, tô de paletó, aqui tá frio, tudo bem, aqui é frio, mas não tem nada de suor. Há tempos atrás eu suava. Deixa eu falar uma coisa aqui, não era só para tomada de decisão com pessoas estranhas, não era só para me posicionar com pessoas assim que eu nunca vi, não. Toda tomada de decisão, por menor que fosse, vocês não vão acreditar. Eu tinha que ir para o quarto, orar, pedir para Deus ter misericórdia de mim para eu ir falar. Isso com qualquer pessoa. Com as pessoas que eu poderia, que eu deveria, que eu teria, até mesmo que exercer autoridade sobre elas, eu estava assim, inseguro. Era uma insegurança, uma indecisão, um sofrimento que não tem explicação. Mas e a terapia? A terapia resolveu tudo isso. Porque a nossa memória, né? A nossa mente, tem a mente consciente e a mente inconsciente. Então, na mente inconsciente, que é 95% da mente, estão essas memórias, e a memória nossa, ela registra tudo o tempo todo. Coisa boa, coisa ruim, registra tudo o tempo todo. E imagina só, tudo quanto é sofrimento, desde a infância, desde o nascimento até o dia de hoje, na vida da pessoa, a pessoa não está aguentando, não está suportando mais. Mas a terapia TRG é uma terapia de resultado. É um tratamento com começo, meio e fim. O tratamento, ele começa, tem o meio e tem o final da sessão, do tratamento que o terapeuta atende a pessoa que ele está atendendo, o seu cliente. Então, ele não vai ficar a vida inteira, não vai ficar 10 anos fazendo terapia, não. É rápido. Esses dias eu atendi uma pessoa, um cliente que eu atendi há poucos dias, terminei em poucas sessões, não vou falar a quantidade de sessões não, mas 3 meses. 3 meses de terapia, resolvida a vida da pessoa. Isso não tem preço, isso é gratificante. Eu não sei se essa pessoa está aí na live, mas eu convidei, né, várias pessoas, grupos, né, até mesmo no dia que a doutora Ariane foi num grupo lá e falou, crie grupos e tal, eu fui no mesmo dia, comecei, então vou fazer isso mesmo. E comecei, eu admiro, volto aqui a dizer que a gratidão é algo fantástico e dá resultado, e quem não tem gratidão não tem caráter, então eu sou muito grato a Deus pela vida da doutora Ariane Moura, que Deus colocou na minha vida para me atender, né, nesse processo terapêutico. E dentre várias coisas que já me aconteceram atendendo pessoas, eu vou citar aqui uma palavra, que às vezes é tido como brincadeira, mas a gente sabe que é o bullying. O bullying, ele atrapalha demais. E aí, os meus clientes, né, praticamente todos eles já passaram por isso, já tiveram um sofrimento com o bullying. E aí, por exemplo, uma cliente, ela disse o seguinte, olha, quando eu era criança, eles me apelidavam, os colegas de escola, me apelidavam por Pototinha e me jogavam pedras. Muito triste. Olha que sofrimento. Uma outra cliente minha, que eu não vou falar o nome, mas vou dar aqui só um final aqui, que é uma rima, né? A brincadeira de mau gosto, né, que é o bullying, com ela era o seguinte, os colegas chamavam ela de lete canivete, põe no fogo e não derrete. Então o sofrimento,
ele vai perdurando na vida da pessoa até que ela encontre uma terapia de qualidade e resolva essas dores. A semana passada, para mim finalizar aqui, semana passada, no decorrer de uma aula que a professora estava trabalhando com as crianças sobre nomes e sobrenomes, eu me lembrei que quando eu era criança, lá com meus 8 ou 10 anos, todo dia, quando a professora falava o meu nome na chamada, Gerson Emerick Braga, um dos colegas, ou mais de um, fazia uma brincadeira com o meu nome. O Emerick, eles falavam Esmerile. Então, isso completava uma frase lá, né? Então, veja bem, essa brincadeira que parece boba, parece insignificante, ela vai doendo, doendo, doendo a vida toda na vida da pessoa, porque está registrado. É uma brincadeira maldosa que a criança ali no momento parece que não está, né, tá rindo da situação, mas vai ficar doendo a vida toda até ser resolvida. Mas graças a Deus que a terapia TRG, ela resolve essas dores emocionais, né? Então, terapia TRG. O que eu posso dizer para finalizar? Uma coisa fantástica, que eu acho impressionante, a coisa mais chique que eu acho da terapia TRG. Para mim fechar aqui a última frase. O terapeuta TRG, ele pode atender parentes e amigos. De vez em quando, chega às vezes um amigo e fala assim, olha só, porque eu trabalho na escola, então lá na escola as pessoas me chamam de tio. Eu estou na igreja as pessoas da igreja me chamam de pastor, mas outras pessoas me conhecem o terapeuta. Então, eles falam assim, alguns chamam até de doutor, quem é cliente, né? E aí, o senhor pode atender um parente ou um amigo próximo, chegado? Poucos dias uma pessoa me abordou e disse assim, olha, nós somos muito amigos, você pode me atender? Eu falei, posso. Por quê? Porque a terapia TRG, ela tem um protocolo. Aí eu vou deixar para a doutora falar sobre o protocolo, né? O protocolo cronológico, somático, temático, futuro. Olha, e aí a pessoa falou do problema? Falou. Se não quiser falar, não precisa falar. Porque nós temos a ferramenta para acessar a memória e as dores da pessoa vai ser resolvida. Não sei se eu consegui falar tudo aquilo que o nosso pessoa que está aí na live, né, gostaria de saber, mas assim, eu falei o que estava aqui no meu coração para falar e eu estou muito grato de todo o coração a esse convite, mais uma vez eu agradeço e estamos aí, né, para responder, se for o caso de alguém perguntar, precisar de algum esclarecimento, nós estamos aí disponível e aí depois a doutora colocar aí o meu telefone aí na tela, se for possível. E olha, você que acessar essa live aí, tá com problemas, com sofrimento, com dor, com angústia, com choradeira, seja qual for o problema, você está vendo 3 pessoas aí. Acessa uma dessas 3 pessoas aí e você vai ser atendido. Os seus problemas emocionais vão ser solucionados, porque a terapia é fantástica e poderosa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Falou muito bem. Nossa, estou super feliz com a música, né? Acho que foi o presente de 6 meses do Terapia Cash. Fiquei muito feliz, muito emocionada, né? Já abrandou tudo aqui o lugar, a energia, isso é maravilhoso. Muito obrigada por nos presentear, né, Célia? Com essa. Sim, Foi lindo, foi muito, muito obrigada. e muito, muito mesmo. Né? Mas assim, sobre os protocolos da TRG, ele está falando que o nosso tempo aqui já está curto, a gente já está finalizando, mas é isso, a TRG é uma terapia, nós 3 somos terapeutas TRG que tem esse protocolo, a gente segue esse protocolo onde vai no registro. Quando aconteceu o trauma, houve um registro no nosso inconsciente, né? Bloqueios, tudo, está tudo registrado no inconsciente. E essa terapia, ela consegue acessar o inconsciente. E o consciente a gente não consegue acessar só na fala, né? Tem um protocolo a ser seguido onde a gente consegue. Quando consegue acessar esse registro lá do trauma, a gente consegue reestruturar,
não vai ressignificar, vai reestruturar. Ela é uma terapia de ciência. Então, assim, é comprovado pela ciência, tem artigos, tem várias coisas sobre a TRG. Então, vai reestruturar todo esse mecanismo do trauma. Você não vai esquecer, né? Não vai deixar de ter vivido, só que aquela dor daquele trauma vai ser eliminada. O trauma vai, né? Vai ficar lá o que aconteceu, mas não vai ser mais um trauma, não vai ser uma dor que vai impactar a sua vida. Se aconteceu um trauma quando você tinha 5 anos e hoje você tem 50, 40, está impactando a sua vida. A partir do momento que você reestrutura isso, cria novas sinapses, tudo no cérebro, cria novas vias neuronais, por isso que é uma ciência. Então você vai eliminar o trauma e vai conseguir viver sem dor, sem medo, sem trava, sem bloqueio, sem nada. Ela realmente passa um limpa em toda a sua história de vida, porque ela tem o começo, que é quando a gente nasce até o dia de hoje. Mas a gente pode fazer depois uma live falando sobre os protocolos, sobre a terapia, TRG especificadamente, mas o importante é você fazer terapia, né? Independente de qual for a terapia, mas que você procure ajuda, né? Vá aonde você se sinta bem. Tem vários tipos de terapia. É muito importante você se cuidar. E o que ele falou tanta coisa, não vai dar tempo da gente abordar, mas bullying, é por eu usar óculos, todos os três aqui estão de óculos, né? Eu também tenho frases sobre óculos, sobre as sardas, porque eu tenho sardas, né? Então chamava eu de cocá, galinha da Angola. Eu sei quem é até hoje, não tenho raiva porque eu fiz terapia, mas aquela menina de 6 anos que tinha vergonha, que não queria as pintinhas. Eu fiz vários tratamentos quando era jovem para eliminar as pintas, né? Essas sardas. Por quê? Porque eu escutei muita coisa e eu não queria ser diferente. Então, assim, a terapia trouxe tudo isso para mim. A aceitação. Hoje eu acho elas lindas. O pessoal faz nas novelas lá, até faz nas artistas, né? É um charme. Então, assim, é a gente se amar como a gente é, como Deus criou. Então, assim, é muita coisa que a terapia resolve, gente. Realmente um transformar de vida, um salvar vidas. Célia, quer complementar alguma coisa? Gostaria de deixar o agradecimento, né, nesse momento maravilhoso. Creio que foi sim a ação do Espírito Santo, o convite do pastor Gerson. Olha, começar com uma canção, que o amor de Deus ele é tão grande, né, que não tem como a gente explicar. E essa música, esse violão tocando, então assim, não tem explicação, é o Espírito Santo que vai conduzindo, a gente sabe, ele tem o poder de nos conduzir. Aqui nós somos apenas uma servidora. Achei muito bonito ele falar que Deus escolhe aqueles que trabalham. Então a gente levanta, a gente não sabe o que vai acontecer, mas estamos aí. E que Deus abençoe, assim, a vida do Gerson. E quem sabe um dia nós possamos encontrar, conversar, porque o Gerson tem muito assunto, muitas frases que a gente grava. Eu gostei muito desse jeito de levar, de comunicar. Uma hora eu perguntei, eu segurei, porque tem vez que eu dou crise de riso. E eu pensei assim, numa dessas frases eu vou começar a rir, não vou parar, mas foi muito bom, eu amei. Não, a hora que ele falou capenga, eu falei, não tem. Eu falo capenga, ó, essa palavra, né? Muito antiga. Eu falo sempre, não, hoje tá muito capenga. E ele eu tanto que é importante, né? Quanto tempo eu já fiz terapia? Foi um dos meus primeiros, né? Que eu fui os meus primeiros clientes. Eu estava iniciando ainda e eu já usava essa fala e ele guardou isso, né? Ele guardou. Não. Outro, né? Ele falou que eu fiz ele ver coisas que ele não via, né? Quando o outro fala, né? Oh, você é assim, assada, a pessoa tá na dor, ela não consegue enxergar. Ele era muito criativo na época, eu falava tudo isso por conta da escola, das coisas, e ele não conseguia se valorizar, se enxergar, se ver nessa posição. Uhum. E ele limpou a dor, que ele fala do empilhamento, né? As coisas ruins, o inconsciente está latejando aqui, ó. Ele não libera coisas boas. Quando ele fez a terapia, que saiu desse empilhamento, as coisas ruins foram sendo retiradas, o que sobrou? As coisas boas.
quando sobrou as coisas boas, ele fortaleceu e começou a enxergar o que de fato ele era. Não o que ele havia se tornado pela dor, mas quem era o Gerson. Por isso a terapia é o seu autoconhecimento. E com certeza ele é muito criativo, muito mesmo. Isso é seu, é nato, é do esquizoide mesmo. Gerson, eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão por estar aqui, por doar o seu tempo, por fazer o Terapia Cast esse momento agradável, por compartilhar a sua história, por nos presentear com esse louvor a Deus. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Estou muito grata, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? E mais uma vez eu quero aqui externar minha gratidão, né, a vocês, né? Todo o contexto aí da aceitação aí da gente fazer a live, e as pessoas também, né? Tem um amigo meu, acabou de postar aí, ó, o presbítero João Batista, ele mora lá na capital, lá em Vitória, capital do Espírito Santo. Eu sou capixaba, nós aqui estamos na divisa, né? Do Espírito Santo com Minas. E esse é um grande amigo meu, mas a esposa dele, tá aí a fotinha, João Batista, lá de Vitória, né, capital do Espírito Santo. Um abraço a todos que estão aí na live, as pessoas que entraram, aqueles que vão assistir também, que Deus possa abençoar todos vocês. E não esqueça de uma coisa, Deus está presenteando você que está com dor, com sofrimento, então aceite a terapia como é uma bênção de Deus para te ajudar a se livrar, se libertar das dores emocionais. Deus abençoe. Amém. Foi um prazer caminhar com todos vocês. Esse foi mais um Terapia Cast, Terapia na Vida Real. E toda terça-feira, às 7 horas, nós estamos aqui com um convidado especial. Hoje foi o Gerson. Eu vou deixar na descrição aqui o @ dele. Se você sentiu de conversar com ele, entre em contato, né, e peça mais esclarecimento. Ele pode te ajudar. Eu, a Célia, fiquem à vontade. Uma boa noite, uma excelente semana. Boa Muito noite. por tudo. Beijo. Deus abençoe. Boa noite. Tchau para todos. Boa noite. Amém. Abraços.